Ô Jamila, por que você vai levar essa boneca para a escola? Hoje nem é dia do brinquedo? Porque hoje a Pro vai falar do Dia Nacional da Consciência Negra, João Vitor. E o que tem a ver com a sua boneca? A minha boneca é especial porque foi a minha mãe quem fez e ela aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó, que aprendeu com a minha tataravó. Uau! Nossa, que curioso! Sim, ela é uma boneca africana, o nome dela é Abayomi e a minha mãe me contou a história dela. Ela disse que quando as mães africanas foram sequestradas de suas casas para serem escravizadas aqui no Brasil, que durante a viagem de navio elas criaram essa boneca, que era feita com pedaços de tecidos que elas retiravam da própria saia delas ou dos vestidos. E elas faziam isso, inventaram essas bonecas para deixar os filhinhos delas mais felizes, porque eles estavam muito assustados e com medo. Nossa, Jamila, eu não conhecia essa história. Por isso que elas se chamam Abayomi, que na língua banto significa aquela que traz felicidade. Muito legal. Olá, turminha! Hoje nós vamos conversar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Vamos começar? Sim, professora! O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro. A data é importante porque faz uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana para a formação de nossa identidade cultural brasileira. Costumes, culinária, política, artes, religião africanos estão presentes também em nossos costumes, artes, religião, culinária, política, em tudo. É uma data importante também porque coloca em foco as discussões sobre as diferentes ações que devem ser tomadas para nós combatermos o racismo, a violência e as desigualdades contra a população negra que ainda existem no Brasil. Essa data é uma data simbólica, queridos, porque esse debate ele deve ser feito por toda a sociedade todos os dias do ano, não somente no dia que celebramos o Dia da Consciência Negra. Tô entendendo, professora, isso que a senhora falou. Pro, e por que escolheram esse dia 20 de novembro? O dia 20 de novembro faz referência à morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares nasceu em 1665, há mais de 300 anos. Ele nasceu em Pernambuco e era uma criança livre, mas foi sequestrado e entregue a um padre que o batizou com o nome de Francisco. Aos 15 anos, Francisco mudou seu nome para Zumbi, que significa Senhor da Guerra, e ele fugiu para o Quilombo dos Palmares e passou a ser um grande líder que lutou para defender a sua própria liberdade e a liberdade do seu povo. Ele foi um grande guerreiro e foi morto numa emboscada no dia 20 de novembro de 1695. Entendi. Então foi por isso, né, professora? Porque o Zumbi dos Palmares era uma espécie de herói. Sim, um herói nacional, porque ele lutou pela liberdade do seu povo. Muito legal. Pro, e o que é Quilombo dos Palmares? O Quilombo era um lugar para onde iam muitas pessoas que foram escravizadas e conseguiram fugir da escravidão. Era um lugar de refúgio. O local era uma espécie de assentamentos que foram construídos na divisa de Alagoas e Pernambuco. O Quilombo dos Palmares foi um lugar de luta e resistência dos povos negros escravizados naquela época. E atualmente existem muitos quilombos espalhados pelo Brasil, e lá vivem os descendentes das comunidades de quilombos, ou seja, os netos e netas, bisnetas e bisnetos, desses homens e mulheres que foram tão corajosos no período colonial. Nossa, essa história é muito importante. Eu quero conhecer muito mais sobre a cultura africana e sobre como ela é tão importante para a gente. Sim, e você, Jamila, que gosta tanto de histórias,
pode pesquisar na internet ou nos livros mesmo as lendas e contos africanos. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Mas lembre-se, turminha, o Dia Nacional da Consciência Negra é um dia simbólico, mas a gente precisa combater o racismo e o preconceito todos os dias. Ô Pro, bateu o sinal pro recreio, a gente pode sair? Sim, podem sim, crianças.